estalo do chicote rasga o ar antes do grito. A madeira úmida do tronco treme com o impacto e o corpo amarrado responde por inteiro, como se a dor tivesse som próprio. Pés descalços afundam na lama do pátio. Olhos desviam. Ninguém quer ser o próximo. O sol não está alto, mas o calor já cola a roupa na pele e faz o ferro cheirar mais forte. Um homem conta em silêncio os golpes, não por piedade, mas por hábito. Ao lado, uma mulher segura o choro com os dentes, porque chorar aqui é oferecer fraqueza. E entre os barracões, crianças aprendem cedo demais que o mundo pode ser uma porta fechada. O que você faria para continuar vivo quando a sua vida não pertence a você? Isso é o Brasil dos anos 1800. Não um retrato distante em páginas amareladas, mas um sistema inteiro funcionando como máquina. Lavoura, porto, estrada, casa grande, senzala. A escravidão não era um detalhe escondido. Era a engrenagem central de uma economia que alimentava cidades, enriquecia famílias, sustentava impérios comerciais e movia o cotidiano com uma normalidade assustadora. Milhões de pessoas foram arrancadas de suas terras, atravessaram o oceano em porões sufocantes e chegaram aqui como mercadoria, com preço, marca, número, destino. E o extraordinário, o mais duro de entender, é que esse horror não aconteceu à margem da civilização, mas dentro dela, com leis, impostos, contratos e sermões, justificando o injustificável. Porque a escravidão não foi só violência, foi uma ruptura moral contínua, repetida todos os dias, até parecer natural. E quando uma sociedade aprende a respirar desse jeito, as consequências são irreversíveis. Há quem imagine o século XIX brasileiro como um tempo já condenado, atrasado, caótico, sem brilho. Mas essa visão conforta demais. A verdade é que para muita gente o Brasil vivia um auge. A lavoura expandia, o café subia como ouro escuro, o açúcar ainda pulsava em regiões inteiras e os portos fervilhavam com navios e promessas. No Rio de Janeiro, carruagens cruzavam ruas enlameadas, rumo a teatros e salões. Em fazendas do Vale do Paraíba, varandas amplas observavam mares verdes de plantações. Era prosperidade real, visível, celebrada. Só que por baixo desse brilho havia um silêncio sustentando tudo. O silêncio de quem não podia falar, não podia escolher, não podia existir por conta própria. E justamente esse sucesso preparou o terreno para o abismo. Quanto mais crescia a riqueza, mais crescia a dependência do cativeiro. O mundo dos anos 1800 era interconectado por rotas que pareciam artérias. Estradas de terra puxavam o interior para o litoral. Tropas de mulas carregavam sacolas, ferramentas, cartas e notícias. Nos portos, a cidade respirava o cheiro de sal, couro, suor e café torrado. Comerciantes calculavam lucros em mesas manchadas de tinta. Senhores negociavam dívidas, compras e casamentos como quem organiza colheitas. A igreja abençoava, o Estado registrava, os jornais comentavam. E entre tudo isso, a vida escravizada era administrada como se fosse um recurso. Quantos braços para a safra, quantas mulheres para o serviço doméstico, quantas crianças para crescerem no lugar. A mentalidade não era exceção, era de sistema. A liberdade era um privilégio, a cor, um destino, e o medo, uma ferramenta. Mas nada disso começou aqui, no pátio da fazenda ou na rua estreita do mercado. A origem está longe, do outro lado do Atlântico, em costas onde o mar bate em areia quente e as noites carregam o som de tambores e oração. Lá o terror não tinha a forma de um homem específico, mas de uma rede. Guerras locais alimentadas por armas estrangeiras, captura em emboscadas, aldeias cercadas ao amanhecer. O primeiro choque não era a corrente, era a separação.
mãos arrancadas das mãos, nomes perdidos na poeira. E então vinha a marcha até o litoral, semanas de fome e sede, corpos caindo na trilha, olhos aprendendo a não pedir. Nos fortes e feitorias, o ar cheirava a suor antigo e desespero. A pele era inspecionada como se fosse couro. Dentes, músculos, cicatrizes e, por fim, o porão. Madeira encharcada, pouca luz, pouco ar, o oceano balançando como sentença. Doenças corriam mais rápido que qualquer socorro. Alguns morriam sem que o nome chegasse a ser dito. Outros sobreviveram com a mente quebrada, porque sobreviver era o único ato possível. Então, o contato com a civilização acontecia no lugar mais decisivo, o porto. No Brasil dos anos 1800, o cais era um portal. No Rio de Janeiro, em Salvador, em Recife, a vida urbana seguia ao lado do desembarque do sofrimento. Barris eram descarregados, mercadorias eram pesadas e pessoas eram vendidas. O leilão tinha vozes comuns, gestos de rotina. A violência mudava de roupa e virava burocracia. Um carimbo, um pagamento, um novo dono. E a tragédia entrava na cidade como entra uma carga, sem cerimônia, sem pausa. A partir dali, a escalada era inevitável, porque o sistema precisava se espalhar para funcionar. Do porto, homens e mulheres eram levados para fazendas, minas, oficinas, cozinhas. Em cada caminho, a liberdade se afastava como uma costa que some na neblina. A lavoura exigia ritmo, antes do sol, depois do sol, durante a chuva, durante a febre. O corpo virava calendário. A noite era curta e pesada. O barracão guardava tosse, feridas abertas, rezas sussurradas. E mesmo quando não havia gritos, havia o som constante do controle. Passos vigiando, chaves, ordens, ameaças. A sociedade inteira se ajustava a isso. O que era monstruoso passava a ser paisagem. E quando as pessoas tentavam explicar ou justificar, erravam de propósito e por conveniência. Diziam que era natural, que era ordem, que era necessidade econômica. A ciência limitada da época se misturava com preconceito e construía desculpas com aparência de verdade. A religião, muitas vezes, era usada como tranquilizante moral. E cada tentativa de normalizar o absurdo aprofundava a ferida. Porque o problema não era a falta de informação. Era a escolha diária de manter o lucro acima do humano. Com o tempo, o colapso não veio como uma explosão única, vinha como erosão. Laços humanos se desfaziam porque o medo reorganizava tudo. Famílias escravizadas eram separadas por venda, por punição, por capricho. Pais viam filhos serem levados e aprendiam a engolir o desespero para não enlouquecer. Senhores desconfiavam de todos. Feitores se endureciam para sobreviver ao próprio papel. A lei protegia a propriedade, não a pessoa. E, em meio a isso, surgiam pequenos atos de resistência que pareciam invisíveis, mas custavam caro. Uma fuga na madrugada, um alimento escondido, uma palavra ensinada em segredo, um tambor proibido, um quilombo crescendo na mata como promessa de outro mundo. E quando o sistema era ameaçado, a radicalização aparecia. A busca por culpados era uma máscara para o pânico. Qualquer sinal de rebeldia virava justificativa para mais violência. Castigos públicos serviam como espetáculo de advertência. Patrulhas caçavam fugitivos. Histórias eram inventadas para alimentar o medo, o perigo do outro, a necessidade de controlar. O desespero do poder sempre produz extremismo. E nesse cenário, quem já era desumanizado virava alvo perfeito para a crueldade sem culpa. A tragédia não ficava só nas cidades e grandes fazendas. Ela escorria para o interior, para vilas pequenas, para caminhos onde a natureza parecia indiferente. Em regiões rurais, a vida girava em torno da colheita e do castigo. Quando a safra falhava, a fome não escolhia lado, mas a punição escolhia. A mata
engolia trilhas. Ruínas de pequenas roças apareciam como cicatrizes. E em silêncio, o Brasil ia sendo moldado por esse mundo invisível, pela mão que plantava sem pertencer, pela coluna que carregava sem direito, pela voz que cantava baixinho para lembrar que ainda era gente. Então, devagar, a maré começou a recuar. Não como vitória limpa, mas como desgaste histórico. A pressão internacional aumentava. A economia mudava de forma. Debates surgiam, leis eram anunciadas e o sistema tentava se adaptar para sobreviver. Mas cada passo era lento demais para quem sofria. A abolição não apagou a noite anterior. Ela apenas fechou a porta, deixando do lado de dentro o eco do que foi feito. E o mundo pós-evento não nasceu puro. Nasceu com marcas profundas. A liberdade chegou sem chão, sem reparação, sem proteção. Muitos foram empurrados para a pobreza, para o preconceito institucional, para trabalhos igualmente brutais. A sociedade precisou inventar novas formas de desigualdade para manter antigas hierarquias. Cidades cresceram com feridas abertas. O Brasil moderno, com suas contradições, suas distâncias e suas dores, foi erguido sobre esse passado que insiste em aparecer em cada esquina. Porque a pergunta que fica não é apenas histórica, é humana. Quantas coisas um país aprende a chamar de normal para não encarar a própria sombra? E quando olhamos para as estruturas de hoje, para quem tem voz e quem não tem, para quem herda oportunidades e quem herda obstáculos, será que realmente rompemos com a lógica do cativeiro? Ou apenas trocamos as correntes de lugar? Eu sou apenas a voz que atravessa o tempo para iluminar o que foi escondido. E se o passado ainda nos olha do escuro, talvez a próxima era que vamos visitar revele porque algumas sombras demoram tanto para morrer.